Tem uma história muito boa. Antônio Francisco de Mossoró é um poeta popular respeitadíssimo, seu Antônio. Hoje é o nosso, assim, as pessoas, quem é do mundo da poesia fala que Antônio Francisco é o maior poeta do mundo. E ele é lindo. Ele é lindo. É um senhor que fala da vida assim, de uma forma tão filosófica, através da literatura, de cordel, enfim. E como eu não tinha como levar outros poetas para o programa, porque eu não podia sugerir, traga fulano e tal, eu comecei a citá-los. Eu escrevia o meu poema, mas antes do poema, se o meu poema, o tema daquele dia era saudade, aí eu falava assim, e o poeta Antônio Francisco de Mossoró, falando sobre saudade, disse Aí eu falava, aí eu disse. E aí vinha o meu. Irado. E eu fui falando de muitos poetas, né, e tal. E aí, de seu Antônio Francisco, eu já tinha falado umas 3, 4 vezes. Aí o diretor chega para mim e fala, cara, vamos trazer esse Antônio Francisco aqui, porque você fala tanto dele. E aí um dia seu Antônio Francisco saiu de Mossoró para a Globo para participar do programa da Fátima e tal, aquela coisa. E os poemas dele são longos. Ele tem poemas de 8 minutos. Caramba. Causos, histórias e tal. E tem uns mais curtos, obviamente. E aí no encontro tem uma reunião de pauta. Antes de começar o programa ali, meia hora, 40 minutos antes, se reúne todo mundo, a Fátima, os diretores, câmeras, todo mundo. E aí vão bater a pauta. Não é um programa ao vivo, obviamente, mas tem lá, entra tal música, chama tem um roteiro, tal tema, repercute com os convidados. Tá? Então tem isso. E aí eu estava lá nessa reunião de pauta, nesse dia, e falaram, quando eu vi lá, saiu, tem um poeta, né, o seu Antônio e tal, que ele ia ficar na plateia, e aí o poema dele, 1 minuto. E era um poema que eu já conhecia. Era um poema que falava sobre o poder do escritor. E eu sabia que o poema não tinha 1 minuto. Era um poema de 2, 3 minutos. Eu falei, não, mas o poema não é só 1 minuto, não. Não, mas é porque o programa está muito cheio. Ixi. E tal. E aí não dá para fazer um poema todo e tal, não sei o quê. E aí na hora eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Eu não faço o meu hoje. Olha aí. Não, mas como assim? Eu disse, pronto, eu não faço. Como o meu poema tinha 3 minutos... Eu falei, então a gente faz hoje diferente. Na hora que Fátima for falar sobre mim, aí fala, o nosso Poesia com Rapadura hoje é diferente. Braulio convidou um poeta que ele admira muito e tal, e aí o seu Antônio Francisco faz o poema. Perfeito. Eu já ia participar do programa inteiro, né? Porque eu não entrava só na hora do poema, eu estava ali no sofá. E aí disse, não, mas não pode, porque tem o seu público que espera o seu poema. As pessoas estão lá esperando o poema do Braulio Bessa na sexta-feira e tal. Eu disse, então vamos fazer os dois. Ele, não, mas não pode, que o programa está muito cheio, porque não sei o quê, aquela coisa. Eu disse, tudo bem. É o programa ao vivo. A gente vai para o palco, senta ali naquele sofá e tal, ajuste de luz e tal, não sei o quê, aquela voz que diz... 5 minutos, né, tal. Aí eu sei que seu Antônio ali na plateia com o microfonezinho dele na mão, aí já esperando. Quando a voz disse 1 minuto, aí eu me levantei. Cheguei no ouvido dele e disse, seu Antônio, o diretor disse aqui agora no ponto para mim que pode arrochar o poema inteiro, viu? Eita! O diretor tá sabendo disso agora? Nem ponto eu uso. É mesmo, eu digo, todo. Pode arrochar. E quando ele foi, que disse assim, aí, seu Antônio, vai declamar um poema para nós, ele arrochou. Aí, 3 minutos. Passou o poema, ele ainda conversou mais bem 8 minutos com o Fábio. Cara! E o diretor descobriu que tu fez isso? Agora ele já sabe, né? Depois, quando eu vi que deu certo, mas sabe por quê? Mas deu certo. Porque Antônio Francisco no encontro foi trend topics do Twitter. Então ele não Tá tem ligado? problema. É o olhar que muitas vezes não tem de lá. Mas também teve uma generosidade sua muito grande aí, né? Eu quase me lasco, né? Foi isso. Mas eu digo, não, pô, mas é isso, cara. Eu queria abrir mão do meu espaço naquele dia e não deu. Na hora, velho. Para levantar para outra pessoa brilhar, né? E, porra, se eu pudesse fazer isso toda hora, velho, eu faria, sério. Se eu pudesse, que toda semana tivesse ido eu e outro poeta e tal, mas a televisão, eu sei até onde eu podia ir ali. Sim. Até onde eu posso ir.